Olá, estamos iniciando mais um programa Vida Cristã em Debate. O seu programa de debates, entrevistas e reflexões. O programa do dia a dia do cristão. E compondo a bancada de hoje, eu tenho aqui ao meu lado o pastor Fernando, da comunidade Vida na Palavra, o pastor Ricardo, da comunidade Casarão de Itatiba, e o pastor Leandro, da Igreja Templo Esperança. E hoje nós vamos falar sobre livre-arbítrio. Pastor Fernando, o senhor pode falar sobre isso? Meu boa noite a todos os nossos amigos telespectadores, que a graça de Cristo esteja em cada coração. Eu quero começar então lendo um versículo da Palavra de Deus que se encontra em Deuteronômio, capítulo 30, verso 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivais, tu e a tua descendência. Muito bem, é lógico que a gente pegando o contexto desta passagem, nós vamos ver que está relacionado a Israel e o plano que Deus tinha com este povo, no qual falharam e sofreram por causa das suas falhas para com Deus, não é? Mas trazendo para nós também, nós aprendemos que essa questão de escolha está implícita até naquilo que Jesus nos ensina. Por exemplo, escolher a vida ou a morte é uma coisa determinante por Deus. A pessoa que confia em Cristo, ela tem a promessa da vida eterna. Mas a pessoa que se recusa a crer, no caso, no plano de redenção em Cristo, ele enfrentará a morte eterna. Ou seja, a escolha. O próprio Jesus disse assim, vinde a mim. Né? Então ele lança um convite ao ser humano, vinde a mim. Se a gente optar por escolher a Jesus, certamente que nós vamos ter como garantia a vida eterna na presença de Deus. Agora, se o ser humano escolher viver uma vida distante de Deus, alienada de Deus, ele vai ter como recompensa, logicamente, o juízo eterno, né? A condenação eterna. Ok. Pastor Ricardo? Bom, quando nós queremos... Primeiro, boa noite a todos, né? Mais uma vez. Quando nós queremos entender um assunto da Bíblia, é importante nós entendermos a origem dela. E no Éden, quando Deus estabelece o Éden, lá em Gênesis 1, 2 e 3, quando Deus estabelece a criação do homem e de tudo que vivemos hoje, Deus estabelece no Éden a condição do homem poder se alimentar das árvores frutíferas, mas também ele coloca a condição do homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, isso mostra claramente que o homem, desde a criação, desde o início de Gênesis, ele tem a condição de fazer a escolha. A escolha entre adorar a Deus e não, a escolha entre a santidade e o pecado. Ou seja, Deus não nos fez robôs, né, no qual nós devemos seguir Ele sem ter a opção de escolher outra coisa. Né? Nós temos a opção. E a vida é feita disso. E o homem ali no início teve essa condição de escolher entre comer da árvore ou não. Infelizmente comeu e a consequência está aí, o pecado. Mas isso também serve de exemplo para nós. De que escolhas erradas vão gerar consequências ruins para nós. Como escolhas boas e certas vão gerar coisas boas e agradáveis. Ok. Pastor Leandro, vamos falar sobre livre-arbítrio. Uma boa noite, Júnior, pastores. Boa maquiagem hoje, pastor Fernando. Obrigado. Todos que nos assistem. O pastor Ricardo falou do início, né, do plano de Deus, o direito do livre juízo, que é o livre-arbítrio, do direito de escolha, lá em Gênesis, no capítulo 3, onde é enfatizado. O pastor Fernando também citou, né, do direito que Deus dá ao povo de Israel, lá em Deuteronômio capítulo 30, e quando eles fazem a escolha errada e tem as consequências. Mas eu queria pegar um texto que é um texto-chave para aqueles que, de certa forma, ainda têm dúvida em relação ao livre-arbítrio. Esse texto se encontra no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, que diz assim, eu vou ler para os irmãos aqui alguns versos, para que todos possamos entender. Do verso 18 em diante, diz assim, ele não morrerá por causa da iniquidade do seu pai, certamente viverá, mas seu pai morrerá por causa da sua própria iniquidade, pois praticou extorsão, roubou e fez o que era errado no meio do seu povo. Contudo, vocês me perguntam,
Porque o filho não partilha da culpa do seu pai, uma vez que o filho fez o que é justo e o de direito e teve o cuidado de obedecer a todos em meu decreto, em minha palavra, e com certeza ele viverá. Aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será creditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Mas se um ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu e obedecer todos os meus decretos e fizer o que é justo e de direito, com certeza viverá e não morrerá. Então a Bíblia é repleta de histórias e contexto onde nos direciona a acreditar que Deus nos deu essa oportunidade de fazer escolha. Porque tem coisas na nossa vida que são escolhas, não são emoções. Por exemplo, escolher amar. A Bíblia diz, ama. Ah, mas ama quem? Ama até o teu inimigo. É o direito que você tem de escolher, de decidir. A lei da semeadura, semeia pouco, colhe pouco. Semeia com fartura, colhe com fartura. Então a Bíblia é repleta e nos direciona a acreditar que Deus nos dá a opção de fazer escolhas. E muitas pessoas, infelizmente, ao longo da trajetória, fizeram escolhas erradas que resultaram em malefícios. E pessoas fizeram escolhas corretas, estão fazendo escolhas corretas, que estão resultando em benefícios. Ok. Pastor Fernando, pastor Leandro citou sobre o ímpio, né? A visão do ímpio e do cristão é diferente para o livre-arbítrio? Mas eu gostaria que o senhor respondesse no próximo bloco. Vamos para os nossos comerciais, nós voltamos daqui a pouco.